Bom, no episódio de hoje a gente começa mostrando o carro para vocês aí, já com o nosso controle de lixamento, o nosso ex-maltratado Dálmata. Agora a gente vai lixar ele com uma lixa 320 com água. Toda essa carroceria aí, essa parte, a gente vai fazer esse lado motorista. A gente vai acertar também o paralama lá, se precisar de algum reparinho a gente vai fazer. É nessa etapa que a gente vai corrigir se tiver alguma coisa. E vamos primeiro alinhar então toda essa lateral, depois a gente faz a outra lateral, faz aqui o painel traseiro e depois a gente faz o teto. E também a gente precisa fazer aquela parte lá na frente, que é onde é preso o motor do limpador do para-brisa. Todas essas partes a gente vai aplicar esse controle de lixamento que eu faço com spray e a gente vai fazer o lixamento à água. Então nesse episódio a gente vai falar bastante desse lixamento, desse nivelamento da carroceria aí na parte que vai ser o lixamento do primer. Beleza? Vamos lá então, mãos à obra. Em um dos vídeos passados eu estava dando uma lixada no capô e eu falei que quando a gente está lixando o primer é um momento que mostra pra gente o quanto a gente está evoluindo no nosso trabalho e o quanto a gente está chegando próximo do nosso objetivo. Aqui a gente fez o primeiro lixamento na porta e como vocês podem ver aqui embaixo, a gente encontrou alguns pequenos defeitos. Deixa eu melhorar aqui o foco. Aqui, por exemplo, a gente tem um pontinho que ficou fundo. Então eu tenho que corrigir. Aqui a lata já mostrou. Eu tenho que corrigir. Aqui tem um pequeno defeito também. Então essas partes aqui eu vou ter que corrigir com um pouquinho de massa para acertar. Esse ponto aqui está alto. Então tem que acertar esse ponto aqui, acertar essa lateral para poder continuar fazendo o lixamento. Depois que eu acertar isso aqui com massa, tem que fazer uma nova camada de primer em cima para fazer esse lixamento de novo. Aqui na porta, a parte central da porta já ficou bem melhor. A gente não encontrou nenhum problema de aparecer a parte da chapa. Aqui a gente tem sim, mas depois isso aqui a gente vai fazer um novo... Isso aqui o primer vai fazer a cobertura depois. Na parte de cima também a gente não encontrou grandes partes de chapa, só apenas nesses dois pontos aqui, ó. Mas isso aqui depois o primer vai fazer a cobertura também. Vocês podem ver que aqui em cima eu não fiz o lixamento ainda. E o lixamento tem que ser assim, ó. Aqui é onde partes que a lixa pegou e aqui a lixa onde a lixa pegou. Aqui significa que está fundo, então a gente tem que tirar toda essa camada. A parte preta aqui, esse granulado preto tem que sumir. A gente tem que lixar todo para daí ficar com essa textura aqui. Pra gente saber que a gente conseguiu fazer o nivelamento aí em cima do primer. Essa parte é uma das partes mais legais que tem para se fazer, como eu disse no outro vídeo. A que eu gosto mais é fazer a funilaria, mas essa parte também é muito legal. Só que essa parte a gente tem que fazer com muita paciência, sem pressa mesmo, lixando devagar, pra gente conseguir fazer o melhor, conseguir o nosso melhor trabalho nessa parte. Aqui que vai começar a mostrar o quanto ficou alinhado todo o trabalho que a gente fez anteriormente na carroceria do carro. E essa parte aqui é muito importante, porque é a parte que vai mostrar então para quem está vendo o carro depois de pronto. Depois que essa parte estiver finalizada, a única parte que vem em cima aqui é a camada de tinta. E a camada de tinta realmente é só para dar a cor no carro. Ela não vai corrigir nada de nenhum, não vai corrigir nenhum defeito que ficou para trás aí. Essa hora, agora que a gente está lixando o primer, é a hora que a gente encontra os defeitos, corrige, faz uma nova camada de primer, lixa de novo para conseguir o nivelamento o mais perfeito possível. E a gente já consegue ver o brilho. Se a gente molhar isso aqui com água, a gente já consegue ver o brilho e ver como é que vai ficar depois que for aplicada a tinta aqui em cima. Então essa parte aqui é importante, tem que ser feito com muita paciência para fazer o melhor que for possível. Beleza? Bom, como vocês viram, eu já apliquei a massa na porta e a massa no capô também, que é um pouquinho só. Alguns pequenos defeitinhos que a gente vai ter que corrigir. Essa massa está secando. Para eu aplicar a massa aqui na porta, antes eu isolei as partes que eu não queria que a massa pegasse com fita crepe, só para que a massa não pegue nessas partes que já estão bem alinhadas e não estrague o trabalho que a gente já fez aqui. Enquanto essa parte aqui vai secar,
Desculpem, passou uma moto aí a 880 km por hora. Enquanto essa massa aqui vai secar, a gente vai lixar a lateral do outro lado. Bom, então com a massa do outro lado está secando, eu vim lixar a lateral lá do passageiro. Como vocês podem ver, eu deixei aqui de propósito a parte do paralama úmido. Se a gente está conseguindo mostrar bem o brilho que ele está úmido. E que em alguns pontos existem algumas marquinhas. Por exemplo, aqui, aqui e aqui. Essas marquinhas são defeitos. O carro já ganhou um pouquinho, essa peça aqui já ganhou um pouquinho de massa aqui por baixo para fazer algum nivelamento, mas ficou ainda alguns pontos para trás. Eu não sei se eu estou conseguindo mostrar os defeitos para vocês. Eu vou molhar mais a peça para vocês verem. Bom, acho que a gente não vai conseguir mostrar por conta do reflexo, mas um ponto está bem aqui, ó. Um ponto fundo está bem aqui. A gente consegue ver no reflexo que ele cria ali um afundado ali, um defeito que tem ali que a gente vai ter que corrigir. Isso acontece, que nem eu falei no começo do vídeo. Agora é a hora de encontrar essas coisas. Isso no momento que a gente está lixando o primer. Esse paralama, os dois paralamas, aliás, já tinham sido aplicado o primer, eles já vieram assim. Então eu só estou lixando o primer que já tinha sido aplicado. Então aqui eu vou ter que fazer uma correção, aqui e nesse ponto aqui na frente eu vou ter que fazer uma correção para acertar essa parte do paralama. A gente consegue ver já que a gente consegue um brilho bem intenso e é assim que a carroceria vai ficar, brilhando bem e bem lisinha. A parte aqui de trás também eu já lixei, a parte da porta e a parte aqui da lateral traseira também eu já está lixado. Então eu vou corrigir aquela parte ali da frente, aliás eu vou esperar essa peça secar, vou aplicar primer primer não, desculpa, vou aplicar a massa para fazer a correção desse pequeno defeito e vou lixar o outro paralama do outro lado para a gente também ver se tem algum defeito naquele paralama. Aliás, enquanto esse daqui seca eu vou lixar o outro, porque daí se os dois tiverem problemas eu já aplico a massa nos dois paralamas. Bom, como vocês viram aí, eu já apliquei a massa nas partes que apareceram alguns defeitos. Eu tô há mais ou menos 2 dias lixando essa carroceria com lixa d'água, ou lixando primer, desculpa. E como a gente já disse no começo do vídeo, essas coisas acontecem, esses pequenos defeitos acontecem, e o momento certo para isso acontecer é agora. Porque agora é que a gente consegue corrigir, a fazer uma nova camada de primer, lixar e aí fazer o nivelamento final da carroceria e dar essa etapa por finalizada. Assim que essa massa secar eu vou lixar ela. Se não precisar aplicar mais massa em nenhum ponto, vou aplicar mais uma camada de primer em cima de todas essas partes que a gente fez os reparos. No lixamento do paralama aqui, por exemplo, ó, essa parte aqui é parte de lata. Existiam alguns pontinhos e esses pontinhos fizeram com que essas partes enferrujassem. Então o que eu tive que fazer? Lixar até chegar na parte da chapa, para daí tirar esses defeitos, esses pontos de ferrugem, para deixar preparado para a aplicação do novo primer. Então assim que essa massa secar, aí a gente consegue fazer uma nova aplicação do fosfatizante, por conta dessas partes aqui que estão à mostra, são chapas expostas, então a gente tem que aplicar o fosfatizante por conta disso. Aplica o fosfatizante, depois dá uma camada de primer PU e o último lixamento com água. E se não houver nenhum outro defeito, se não aparecer mais nada, essa parte de lixamento e nivelamento da carroceria a gente dá por encerrado e essa parte do carro está finalizada. Aí o que a gente vai ter que fazer? Montar algumas pecinhas, por exemplo, o tanque de combustível vai para o lugar, agregado vai para o lugar. O Johnny vai levar os pneus dele para desmontar e fazer uma remontagem, porque está com muito tempo parado, então eles ficam murchando,
Feito essa parte, a gente monta no carro, verifica aquela última caça-defeito, vamos dizer assim, verifica tudo e se não houver nada, nenhum problema acontecendo, nada de nenhum defeito encontrado, a gente pode entregar o carro para o Johnny e dizer que o trabalho foi encerrado. Mas antes disso tudo ainda, da gente finalizar todo esse trabalho, a gente tem que terminar de fazer a tampa traseira. É a única peça que eu não trabalhei. Ela tem alguns pontinhos de funilaria para fazer, mas é coisa poucas, é uma coisa pouca. Apenas um detalhe lá que tem que se fazer. Aí fazer o lixamento, o nivelamento e a aplicação do primer. Mas é uma tampa que está bem alinhada. Creio eu que a gente não vai encontrar grandes defeitos lá de alinhamento de carroceria como da mesma forma que a gente encontrou aqui nos paralamas. Se a gente encontrar, vai ser alguma coisa tipo do paralama, que nem igual essa parte aqui, que isso é até fácil de resolver, coisa simples de resolver, vamos dizer assim, devido ao tamanho do processo de trabalho que a gente fez aqui. Coisas grandes a gente fez aqui, a gente realizou de nivelamento, então se a gente encontrar algo desse tipo que a gente encontrou aqui no paralama, na tampa traseira, vão ser, a gente pode considerar que é uma coisa pequena para se resolver. Beleza? Agora é 5 horas da tarde, eu não tenho mais o que fazer aqui, nem trabalhar no meu carro eu posso, eu vou aliás, por conta do meu cansaço. Essa parte de lixamento demanda muito esforço físico e esgota a gente mesmo. Então, por hoje a gente vai encerrar aqui o trabalho. Essa parte de massa vai secar. Hoje é uma quinta-feira e talvez amanhã, que é sexta, eu continue trabalhando no carro do Johnny e não vá trabalhar no meu. Eu transfiro essa sexta-feira, que é o dia de trabalhar no meu carro, para uma segunda-feira, porque eu quero agilizar e adiantar o trabalho aqui no carro do Johnny para a gente poder aplicar os fosfatizantes, o primer fosfatizante e depois o PU, por conta dessas partes que estão expostas e eu não quero que isso aqui fique muito exposto ao tempo. Beleza? Então o que a gente pode fazer agora é descansar e esperar o dia de amanhã para a gente fazer o lixamento dessa massa. Essa parte que eu começo a gravar agora não é sexta-feira, tá? Eu trabalhei sim na sexta-feira no carro do Johnny, mas infelizmente eu tive que corrigir bastante coisa ainda, coisas pequenininhas que se a gente deixar passar, depois fica feio o trabalho no final. Pode ser que depois que eu aplicar essa camada de primer, ainda tem alguns defeitos. E a gente vai catar todos esses defeitos para que a gente possa entregar o carro para o Johnny da melhor forma possível. Eu já lixei todas as massas que tinha que lixar. Aqui no paralama, ali na porta também, naquele trecho ali, aconteceu um defeito. E a gente teve que corrigir. Foi aquele ali que estendeu um pouco mais o trabalho aí, que eu não consegui, que não me permitiu, aliás, fazer a aplicação do primer na sexta-feira. Mas agora todas as partes estão lixadas, tudo desengraxado, limpado. Eu já empapelei por baixo do paralama ali, que eu não quero que o primer pegue na parte que a gente emborrachou por baixo do paralama e na caixa de roda. Então agora que está tudo certinho, limpo, desengraxado, eu vou preparar o fosfatizante, primer fosfatizante, depois primer PU e vou aplicar nas duas portas, nos dois paralamas, no capô pro lado de cima e no capô pelo lado de baixo. Bom, a gente já finalizou aí a aplicação do primer. Agora a gente vai esperar secar de um dia para o outro. E a gente vai fazer a aplicação do spray preto fosco para a gente fazer aquele controle de lixamento. E a gente vai lixar toda a carroceria aí com água. E se Deus quiser a gente não vai encontrar defeito nenhum. E essa parte vai estar finalizada. Beleza? Então agora a gente tem que esperar secar bastante esse primer aí que a gente aplicou. Para depois a gente fazer o lixamento e conseguir o objetivo de ter o nivelamento da carroceria aí por completo. Bom, dia seguinte, tudo seco, eu já apliquei aí o meu controle de lixamento de spray
E agora eu vou fazer o lixamento com água. Vou esperar esse controle secar aí por uns 10 a 15 minutos. E depois eu vou fazer o meu lixamento com água. Um dos nossos amigos aí do canal, o nosso amigo Tadeu Gomes, ele estava assistindo um vídeo que eu estava falando do lixamento no teto. E eu falei umas granulações de lixa lá, que gerou uma dúvida para ele, porque que eu queria por que eu queria que o teto ficasse tão liso. Na verdade eu falei lá uma granulação de lixa na verdade eu falei lá uma granulação de lixa e eu acho que eu falei da forma errada. Eu usei a granulação de lixa errada, eu falei o número errado. Então para corrigir isso, que eu vou falar agora de novo, qual que é a lixa mais certa para a gente fazer o lixamento. Às vezes parece que tem um aeroporto em cima da minha casa, mas tudo bem. Então, qual que é a granulação certa para a gente fazer o lixamento aqui do primer? Isso é o que eu aprendi dessa forma. Se existe outra forma, por favor, vocês deixem aí na descrição do vídeo para que a gente possa aprender também. Eu não sou o dono da razão, eu só estou expondo aqui o jeito que eu aprendi. Então a granulação certa para a gente fazer o lixamento do primer aqui é uma 320 e depois uma 400. Depois de qualquer lixamento, qualquer lixa depois disso, depois da 400, já passa a ser um polimento da peça. E aqui para nós não é necessário disso, que a gente quer que a peça fique lisa, nivelada, mas que também existe uma superfície preparada para receber a tinta que vai vir depois, para ela ser uma boa base de ancoragem para a tinta que vai vir depois. Então o lixamento que eu aprendi correto para o primer é uma 320, depois uma 400 já é suficiente para isso. Beleza? Só para a gente deixar a informação atualizada, vamos dizer assim, para a gente corrigir essa informação que eu falei lá no vídeo onde eu estava lixando o teto, que eu provavelmente pensei uma coisa e falei outra. Beleza? Muito obrigado aí ao Tadeu Gomes, que me alertou a respeito dessa informação que eu tinha falado lá, e agora a gente pode corrigir. Então o certo aqui é uma 320, uma 400 já é mais do que suficiente. No momento da aplicação do primer, a gente deve aplicar o primer como se estivesse pintando o carro mesmo. Beleza? E cada vez que se a gente passar uma cobertura de primer nesse ponto, isso que eu estou falando agora aqui é um tipo de aplicação que eu aprendi vendo as pessoas aplicarem e buscando informações aí também em alguns vídeos a respeito de aplicação de primer e pintura. A gente encontra bastante coisa no YouTube. Então é só pesquisar aí que a gente encontra bastante. O que eu aprendi é que assim, se a gente aplicar, isso eu vi os gringos fazendo, e eu aprendi com alguma coisa lá de fora também. Se a gente aplicar nesse trecho aqui, tanto a tinta quanto o primer, a próxima camada eu tenho que pegar 50% da parte que eu apliquei. Então se eu apliquei aqui nesse ponto, a próxima camada de aplicação é nesse ponto. Vamos supor que aqui é o final da peça. Eu comecei aqui, então eu venho de fora para dentro da peça, aplico nessa camada. Quando eu chego no final da peça, eu jogo lá fora e volto aplicando 50% em cima da parte que eu já apliquei. Aí a gente consegue fazer um bom nivelamento e a aplicação correta do material que a gente está utilizando aqui. No caso, ou o primer ou a tinta. Beleza? Então a gente sai, vem de fora para a peça, aplica, sai para fora, volta, vem de fora para dentro na peça, pegando 50% da parte que a gente já aplicou e sai de novo. E assim, da mesma forma por toda a peça. Se a gente vir até o final e concentrar aqui, a gente faz um acúmulo aqui, e é onde dá aquele escorrido, e a gente tem um excesso de material aqui. Então, o importante não é chegar no final da peça, parar aqui e aí continuar, porque daí eu faço um acúmulo aqui. O certo é sai, volta, pega 50% do que você aplicou, sai e assim vai por toda a peça para você poder fazer uma boa aplicação, tanto do primer quanto da tinta. Beleza? Então agora eu vou esperar secar aqui, fazer o lixamento com água e vamos ver como é que vai ficar essa carroceria. Se a gente consegue alcançar o objetivo de deixar ela totalmente não, porque a gente não vai conseguir fazer isso.
certo? A gente vai tentar chegar próximo do nosso 100%. A gente vai fazer o máximo que a gente puder para chegar próximo do nosso objetivo, que é fazer com que a carroceria fique o mais alinhado possível. No nosso 100% aí a ser alcançado com o lixamento no primer, vamos dizer assim que a gente chegou a uns 90%. Algumas coisinhas apareceram, como vocês lembram dos vídeos passados, os paralamas e o capô dianteiro, eles receberam a primeira camada de primer. A porta, as duas portas, elas receberam duas camadas de primer, duas aplicações de primer, melhor dizendo. Três aplicações, depois a gente lixou e aplicou mais três. E os paralamas receberam apenas as três primeiras aplicações, vamos dizer assim. Então algumas coisinhas apareceram, como aqui a chapa ficou exposta, a gente vai fazer uma aplicaçãozinha aqui, e em outras partes dos dois paralamas isso aqui aconteceu. Na porta, aqui embaixo ainda aconteceu um grande defeito. Aqui a gente tem um pequeno, um grande defeito não, vamos dizer que temos um defeito aqui ainda, que a gente precisa corrigir, que eu não consegui corrigir naquela parte no começo do vídeo quando eu mostrei. Eu corrigi, apliquei o primer, mas mesmo assim o defeito ainda persiste. Coisas dando certo a gente conta bastante aí no YouTube. A gente vê bastante vídeo de coisas que dão certo. E eu faço questão de mostrar quando não dá certo, por conta de que se vocês forem fazer na casa de vocês e vocês encontrarem algum problema desse tipo, saber como resolver. Não é porque não deu certo na primeira vez, na segunda vez, que não vai dar certo. Vai dar certo sim. A única coisa que a gente não pode questionar e desobedecer é quando Deus diz que não é para fazer. Quando Deus dá a ordem dele, a gente tem que obedecer e acatar, porque é a melhor ordem, é a única ordem que é certa. É a única ordem que é perfeita. Então essa ordem a gente não pode desacatar. Se Deus falar que não é para fazer, a gente não deve fazer. Beleza? Mas aqui no caso é um defeito que a gente está no nosso controle e a gente pode resolver sim. Saiu do nosso controle no momento que a gente sabia que tinha reparado e que iria dar certo. Mas aconteceu de novo. Então, e nesse ponto saiu do nosso controle. Mas a gente sabe como resolver e tem como resolver. Então vou acertar essa parte. A gente vai fazer mais uma camada de primer aqui. Nos paralamas também. Para corrigir esse defeito que a gente tem aqui. Vai um pouquinho de massa aqui embaixo para acertar. É nesse ponto aqui que a gente tem o defeito. E depois mais uma aplicação de primer aqui e nos dois paralamas. Beleza? A única peça que eu não fiz o lixamento ainda aqui é o capô. Como vocês podem ver, ele ainda está com o nosso controle de lixamento. Eu já fiz o lixamento no teto, nas duas portas, nos dois paralamas, nessa lateral do lado do motorista por completa. O lado do passageiro tem algumas partes que a gente precisa lixar, mas a grande parte a gente já lixou tudo. Essas partes que eu falei que eu vou ter que aplicar o primer, eu só vou fazer a aplicação desse primer no momento que eu for fazer a aplicação do mesmo na tampa traseira. A gente já começou a trabalhar nela para corrigir os defeitos e no próximo vídeo a gente já vai mostrar tudo que a gente tem que fazer na tampa e refazer na tampa. Beleza? Então é uma parte que a gente só vai aplicar esses primers no momento que a gente for aplicar lá na tampa traseira, para a gente otimizar o trabalho e fazer tudo de uma vez só. Bom galera, o vídeo de hoje a gente termina de uma forma um pouco diferente. Eu já estou aqui na minha casa, que é em cima da minha garagem. O expediente de hoje a gente já terminou. E eu quero falar um pouquinho a respeito do que vai acontecer domingo em frente ao estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Vai acontecer o encontro do Clube do Passat. O Johnny e eu estaremos lá prestigiando o evento. A gente vai chegar ali por volta das 10, 10 e meia.
E a gente já é a segunda vez que eu vou participar do encontro. Ainda não vai ser possível a gente levar o Dacon e nem o ex-maltratado, mas em breve a gente vai poder levar os dois carros nesses encontros também e será um prazer muito grande. E também quem vai estar presente lá no evento é o nosso amigo André, que é o proprietário do nosso próximo projeto, que é o nosso Passat TS, que a gente vai fazer também os vídeos dele e vai postar aqui no canal da Revan, beleza? O André, ele tem sempre nesses encontros ele leva a sua mini loja, ele monta a sua barraca lá e ele vende peças para o Passat. Sempre peças pequenas, de acabamento, de vez em quando ele tem algumas peças bem raras, de porte grande, vamos dizer assim. Porte grande que eu digo, às vezes são jogos de lanterna, volante, mas na maioria das vezes ele tem coisas pequenas de acabamento. Se vocês tiverem interesse, é só ir lá, comparecer lá no estádio do Pacaembu e fazer as suas devidas compras. Só ir bem preparado para isso, que o André vai poder atender vocês da melhor forma possível. Ele sempre tem bastante coisa. Inclusive eu já comprei e ganhei muita coisa também do André para a gente colocar no nosso Passat da Com. Beleza? Então eu quero agradecer a todos vocês pelo assistir os vídeos no canal da Revan, pelos comentários que vocês fazem nos vídeos. Isso é muito valioso para mim, como eu tenho dito aí nos finais dos vídeos. E isso me deixa muito feliz mesmo saber que a gente está tendo uma resposta positiva com todos esses vídeos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Deus, que é quem faz tudo isso se tornar possível, que Ele derrama sabedoria sobre a gente e nós trabalhamos da forma certa, justa, honesta, digna, correspondendo à responsabilidade que é depositada sobre nós com os bens das pessoas que vêm até nós para a gente trabalhar, para a gente fazer, que no caso aí são os carros. Eu acredito que eu só vou fazer Passat, que eu tenho bastante interessados em fazer Passat, então depois do André a gente tem bastante projetos aí pela frente. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Espero encontrar vocês lá no domingo, no encontro do Clube do Passat. Vai ser um dia bem legal. Muito obrigado. Quinta-feira que vem a gente volta com mais um vídeo do carro do Johnny. E a nossa história, o nosso trabalho está chegando ao fim. A gente já está vendo a linha de chegada e logo logo o carro vai ser entregue ao Johnny. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até quinta-feira que vem às 20 horas.